Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Erika e eu vou começar agora um canal explicando um pouco sobre viagem, sobre intercâmbio, como surgiu a ideia da gente viajar, eu e meu marido Alexandre. E esse é o primeiro vídeo pra vocês, tá legal? Bom, todo mundo pergunta, sempre que a gente fala que vai sair do Brasil agora em abril, da onde nasceu a ideia, porque como surgiu isso tudo, como que as coisas nasceram na nossa cabeça, né? Eu vou explicar rapidinho um pouco como foi. Em setembro de 2013 a gente casou e fizemos a nossa lua de mel em Miami, em Orlando. A gente foi para Miami e de lá de carro para Orlando. E aí algumas coisas aconteceram nessa viagem que deixaram a gente um pouco surpreso, porque a gente nunca tinha saído do país, né? E foi importante assim a gente ver a diferença de cultura. Uma das diferenças maiores assim foi em relação à honestidade das pessoas. Assim, alguns episódios aconteceram. Por exemplo, a gente deixou o carro aberto uma noite porque a gente alugou um carro e aí a gente acionou o alarme no estacionamento do hotel. E lá parece que os vidros não sobem igual aqui, que a gente aciona, os vidros sobem, as portas travam, e lá não subiram as portas e a gente não reparou e entrou pro hotel. E aí no dia seguinte a gente chegou no carro de manhã e estava tudo aberto. E a gente já pensou logo no dinheiro que tinha deixado no console, US$ 800 em espécie, que era o que a gente tinha em dinheiro vivo. E a gente tinha deixado enrolado, assim, colocado no console do carro. E a gente já pensou na hora. Primeiro que o carro tava lá, que já era uma surpresa, todo aberto. E depois porque o dinheiro também tava lá. E as compras, que estavam no porta-mala também estavam lá. E foi uma surpresa. A gente achou muito estranho, assim, agradeceu a Deus. Mas depois a gente viu que isso é comum, acontece normalmente lá. Ninguém pega as coisas de ninguém, assim. É lógico que todo lugar do mundo tem assalto e tal, mas não é como aqui, assim. Outra coisa que aconteceu num parque foi que uma pessoa deixou cair um boné no chão. E as pessoas pulavam o boné e continuavam andando. Passavam por cima dele, um boné novinho do Mickey e tal. E num dos parques da Disney, tô falando que a gente foi na Disney. Aí a gente foi no brinquedo, voltou e tava lá ainda. Ou seja, se a pessoa sentisse falta e voltasse o caminho que ela fez, ela ia encontrar. E aqui eu já presenciei da pessoa ver que tá caindo de alguém, esperar a pessoa se afastar e pegar, sabendo de quem é, né? Então é toda uma cultura de você levar vantagem, de você ser esperto, assim. E quando a gente via, assim, sem brincadeira, a gente via alguém fazendo alguma coisa errada nos parques lá do Disney, podia ouvir que tava falando português. É vergonhoso, sabe? Mas as pessoas que furavam fila, que estavam fazendo algum tipo de algazarra lá, alguma coisa assim, algumas vezes, assim, na maioria das vezes era brasileiro. Só uma vez a gente viu e não tava falando português. Era alguma coisa, não sei se era europeu, alguma coisa assim. E então é bem comum isso acontecer lá, né? Os brasileiros, eles têm essa cultura de passar perna, né, nos outros. Fura fila, paga propina, enfim, não estou generalizando, eu sei que existem pessoas boas em todos os lugares, mas eu estou só contando alguns fatos. Na volta já, no aeroporto de Miami, meu marido foi se trocar no banheiro e acabou deixando a roupa que ele tirou em cima da pia lá. E estavam os nossos documentos, dinheiro de novo, tudo, né? E a gente já tinha pego lá dentro do aeroporto de Miami, é bem grande, tem um lugar que você pega um trenzinho, assim, um metrô lá dentro. A gente já tinha pego esse metrô, já tava longe e ele lembrou. Então eu sentei no chão assim com as malas pra esperar ele lá, sem nenhuma esperança, assim. E ele me contou que uma pessoa tinha encontrado e achou dentro das coisas um cartão, alguma coisa que indicava uma locadora de carro. E a pessoa foi e levou até lá e então ele recuperou tudo do jeito que tava. E outras coisas, igual preços, né? A gente comprou as coisas muito baratas. E não é porque tem má qualidade, ao contrário, tem boa, é porque paga menos imposto que aqui. Então aqui, se você vai comprar um perfume, um óculos, alguma coisa, eles são considerados supérfluos. Eu não sei exatamente a porcentagem, mas só porque é um tipo de produto, paga muito mais do que os impostos normais, que já são altos. E tem isso, depois a gente viu também umas propagandas de carro na TV, e era assim uma picape bem legal, US$ 15.000, né? Então isso tudo foi juntando com a já insatisfação que a gente tinha em relação ao país e a corrupção do governo e as pessoas.
mal educadas. Assim, todo mundo trabalha, assim, todo mundo que a gente teve contato trabalhava super contente, sabe? E solícito, educado, querendo te ajudar. Não aquela má vontade que a gente tá acostumado aí, que a gente quase pede desculpa de estar querendo comprar alguma coisa, né? Porque a pessoa tá muito mal-humorada. Então, tudo isso foi fazendo a gente pensar na possibilidade de ir embora, né? A nossa área, que é a área de TI, a gente já trabalha com tudo em inglês, né? Então a gente pensou mesmo nessa possibilidade. Mas aí voltando ao Brasil, já passado um pouco daquela mágica toda que a gente estava vivendo, a gente pensou realmente em ir embora. E uma prima do Alexandre, que já morou na Europa bastante tempo, falou assim, olha, lá nos Estados Unidos vocês vão ser latinos. Vocês são imigrantes sempre e para você conseguir um bom emprego na sua área, é legal que a sua empresa te mande para lá. Agora, se você for procurar emprego normal, lá chegar com a cara e com a coragem, é subemprego. Ainda mais que vocês não falam, assim. Bom, aí depois que a gente conversou com ela, a gente pensou realmente nisso e concordou. Mas não desistimos, pensamos assim, vamos ver outra possibilidade de sair do país para outros países que nos aceitem. E aí o Ale trocou de emprego e numa conversa com uma colega de trabalho, ela comentou que uma amiga dela, que trabalhava na IBM na época, ela ia sair do país, ia pro Canadá com a família dela e ela ia já com visto de residente permanente. E a gente falou, como assim? Ela vai para outro país já com visto de residência, né? Como funciona tal? E aí a gente começou a pesquisar sobre esse processo. Ele existia até 31 de dezembro do ano passado, chama um processo federal do Canadá. E a gente pode deixar links aqui para vocês saberem um pouco mais sobre isso. E lá eles têm uma lista de profissões que eles precisam no país deles. E eles dão prioridade para a imigração dessas pessoas. E a nossa profissão estava nessa lista. E inclusive era a mesma profissão dela. E aí a gente começou a ver o que dava ponto. Então assim, idade dá ponto, você ir com mais uma pessoa também aumenta seus pontos, porque conta com os pontos do seu marido, da sua esposa. Grau de escolaridade ganha ponto. Experiência de trabalho, tempo de experiência de trabalho. O nível de inglês conta ponto e você tem que comprovar com um teste que chama IELTS, acho que você fala assim. E você tem que ter no mínimo 6 pontos nesse teste, que é uma proficiência avançada já de inglês. E acho que a idade, a profissão, grau de escolaridade, a idade já falei, e o inglês. E essas coisas todas somadas tem que dar no mínimo 60 pontos para você poder aplicar. E a nossa dava se a gente tirasse esses 6 pontos no IELTS. E aí a gente pegou as cartas, reuniu documentos. Você tem que fazer também uma comprovação dos seus estudos por uma instituição do Canadá. Então você tem que mandar o seu certificado. Eles vão analisar e ver se equivale mesmo com a deles. E vão te falar assim, ó, você tem 4 anos de graduação, você tem 3 e tal. A gente fez todo esse processo, reuniu todos os documentos. Só que tem um detalhe, cada NOC que eles chamam, cada profissão, tem 1000 posições, 1000 aplicações de famílias ou pessoas sozinhas que podem concorrer nessa profissão, que chama NOC. E aí no começo de dezembro, chegou nas 1000 pessoas, antes da gente ter mandado a nossa documentação. Então, naquele ano acabaram as chances. E a gente já sabia que o processo ia mudar pro ano de 2015. E a gente ficou muito triste, porque assim, deu errado, né? A gente queria ir. E aí só que Deus sabe o que faz, né? A gente fez a prova e a gente ficou meio ponto abaixo do que precisava. A gente ficou com 5,5. Então mesmo se a gente tivesse vaga para nossa profissão, não ia dar esse ano. E assim, é uma prova bem difícil, a gente estudou bastante durante alguns meses. Depois eu vou falar um pouco sobre a escola de inglês que a gente fez, tal, nosso plano. E não deu certo. Aí, o que a gente pensou? Que a gente precisava estudar inglês fora do Brasil. Porque aqui ele estudou muitos anos, o Alê. Ele fez muitos anos em escolas diferentes, com métodos diferentes. Eu nem vou falar do meu, porque meu inglês era muito ruim, era básico. Eu fui pro intermediário em 3 meses, assim. E eu tirei só 1000 pontos a menos que ele na prova, porque eu fui bem na prova. Não que a prova avalie o seu nível de inglês. O IELTS, ele avalia muito mais o seu conhecimento da prova. E eu fui bem na prova, mas se a gente conversar,
se alguém que fala, conversar comigo com ele, vai ver que realmente meu nível é muito menor. Mas foi isso, eu fiquei com 5 na prova no overall, né, que é o geral, e ele ficou com 5,5. Então, aí a gente começou a pensar em outras possibilidades, outras alternativas para emigrar e também para aprender inglês, porque algumas coisas nos impediram de ir para o Canadá ainda, assim. E eu vou explicar isso em outros vídeos, mas por enquanto a ideia nasceu desse jeito. A gente eu vi uma frase uma vez, acho que foi do Einstein, não sei, que ela falava que quando a sua mente se expande, ela nunca mais volta ao tamanho natural, ao tamanho normal, ao tamanho anterior, e foi isso que aconteceu com a gente. Então a gente colocou isso na cabeça que tinha mais que o Brasil e a gente ainda não tirou isso. E foi por esse motivo que a gente resolveu ir embora. Agora nos próximos eu vou contar porque a Austrália, como a gente chegou nela e quais são as formas de você sair para estudar também de uma forma legal e tal, tá? Bom, acompanha a gente, tá? Tchau, tchau.